E aí, galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Professor Alain Miranda aqui de matemática, né? O professor Petônio Castro aí já apresentou o nosso curso. Então a gente vai ter uma aula ao vivo agora de matemática, para quem ainda não me conhece, para quem ainda não é meu aluno, tudo bem? Então o que a gente faz aqui na loja do concurseiro, né? Quando a gente sempre faz nos nossos cursos. Não são questões aleatórias, a gente pega as últimas provas da sua banca, né? Por exemplo, os 3 últimos concursos que tiveram ali da PM do Piauí, por exemplo, 2009, 2013, 2017, né? Não teve muita alteração ali na parte do edital, cobra bastante coisa, né? Praticamente ali todo o seu ensino médio, algumas coisas que nem cobram mais ali no Enem, por exemplo, são cobradas no seu concurso, então todo o ensino médio e mais algumas coisinhas ali que às vezes a gente só vê no fundamental ou para algum vestibular específico que você vai ter, tudo é cobrado. Mas o que a gente fez? A gente filtrou, tá? Por exemplo, tem assuntos que vieram em todas as provas que a sua banca fez da PM do Piauí, e é isso que a gente vai bater. Por exemplo, porcentagem. Cara, caiu questão de porcentagem em todas as suas provas, tudo bem? A parte de matemática básica, que normalmente ele cobra tudo numa questão só, todas as últimas provas tiveram, tá? Então, porcentagem, regra de 3, todas as últimas provas. Então, são assuntos que você tem que estar cuspindo esse negócio, porque caíram em todas as últimas provas da sua banca, tá bom? Da PM. Então, bora lá, então a gente vai devagar aqui. Qualquer dúvida, fica à vontade para mandar. Lógico, é uma aula que a gente não pode abranger tudo numa única aula, mas tudo que for possível a gente vai fazer e vai direcionar para que você consiga acertar os exercícios. Então, bora lá, vem comigo aqui. Então, a gente vai começar, né? Então, para quem ainda não me conhece, professor Alain Miranda, como eu coloquei aqui, tá? Se quiser, fica à vontade para me seguir ali nas minhas redes sociais, tá? Instagram, tudo bem? Só colocar lá, Facebook. Tem o meu canal do YouTube, tem muita prova resolvida. Normalmente depois da prova a gente vai lá e resolve, faz comentário, tem videoaula. É só colocar lá no Instagram e Facebook, professor Alain Miranda, que você vai me encontrar rapidinho. Pode seguir, pode curtir, sem problema nenhum, tá bom? Então bora lá, começar. A gente vai começar com esse carinha aqui, mínimo múltiplo comum, que na última prova veio questão disso. Tivemos uma prova recente aqui na PM do Pará, também veio questão disso. E a PM adora cobrar isso ao longo do Brasil todo, aí diversas bancas, né, gostam de cobrar esse assunto. Então, bora lá. Mínimo múltiplo comum, que é o MMC, né, pessoal? Quando a gente fala de MMC, a gente lembra muito ali de somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Primeiro, bora entender como isso funciona rapidinho e bora entender como é que a gente consegue identificar esse tipo de exercício, tá? Como é que a gente vai conseguir desenvolver as questões em relação a isso. Primeira coisa, múltiplo. O que é múltiplo de um número? É quando você pega aquele número e você multiplica ele pelos números naturais. Professor, quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3, tá bom? Então, por exemplo, o 0 ele é múltiplo de todos os números, mas aqui a gente vai trabalhar com valores positivos, tá bom? Então, olha só, por exemplo, quais são os múltiplos do número 4? Cara, se eu quero múltiplos do número 4, eu vou começar com o próprio número, porque eu quero múltiplos positivos. É como se fosse 4 vezes 1, 4 vezes 2, para ficar mais fácil. A gente sempre começa do mesmo número que a gente tem, múltiplo de 4, vou começar do 4. Múltiplo de 7, vou começar do 7. Múltiplo de 10, vou começar do 10. E vou aumentando o número de unidades que a gente vai ter. Por exemplo, múltiplos de 4, eu vou aumentando de 4 em 4. Então, 4. Depois do 4, aumenta 4. 8, mais 4, 12, 16, 20, 24, 28. Vou fazer só alguns aqui, né? 32, 36, fazer até o 40, até por conta da tela. E aí já deu para sacar que os múltiplos eles são infinitos. Então fiz os primeiros múltiplos positivos aqui do número 4, correto? Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer múltiplos de um outro cara, vou fazer múltiplos do número 6, por exemplo. Múltiplos do 6 positivo, eu vou começar do número 6 e vou aumentando de 6 em 6 unidades, correto? Então aqui 6 mais 6, você vai colocar aqui 12 mais 6, 18, 24, 30, 36, 42, e aí você vai somando os valores. Bacana, professor? Eu já entendi o que é múltiplo, tá? Múltiplo de um número, eu já entendi. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar somente os múltiplos em comum.
São aqueles valores que aparecem em ambos os conjuntos, tanto no primeiro quanto no segundo conjunto aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, quais números você está vendo nos dois conjuntos aqui? Professor, eu estou vendo o número 12 aqui, ó. Bacana. Depois do 12 eu estou vendo aqui o 24. Depois do 24 eu estou vendo aqui o 36. E é exatamente isso que você tem. Então você tem aqui, por exemplo, o número 12, o número 24, o número 36, tá? Bacana. Professor, já entendi o que é múltiplo, legal. Já entendi o que é múltiplo comum também, que é o múltiplo que aparece em todos os conjuntos, sejam 2, 3, 4 valores. Agora a gente quer o quê? O menor ou o maior? Olha o nome da matéria. Mínimo, o menor múltiplo que você vai ter. Quem é o menor múltiplo desse conjunto aqui? O menor múltiplo desse conjunto aqui é o 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e o número 6 é o número 12 que você vai ter. Pronto, rapaziada, já tenho aqui o menor múltiplo comum entre os valores, tá ok? Para algumas questões específicas, a gente usa essa técnica, tá? Mas normalmente como é que a gente faz? A gente faz aquela decomposição simultânea em valores primos. Então a gente pega os números primos. O que é número primo? Número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, tá? Só tem esses dois divisores positivos ali, tudo bem? E a gente começa a partir do 2. Então aqui 2. Depois do 2 você tem o número 3. Depois do 3, o 5, o 7. Os números primos também são infinitos ali. E aí você vai fazer o mínimo múltiplo comum, né? Então aqui, MMC entre 4 e 6, tá? E aí você começa dividindo aqui. Dá para dividir por 2? Dá. 4 por 2, dá 2 e dá 3. Por 2, dá 1 e dá 3. Por 3, dá 1 e dá 1. Quando der tudo 1 aqui, pessoal, sua conta acabou. O que você faz agora do lado direito? Você multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, aqui vai dar 12. Prontinho. Então, o MMC é 12, que é o mesmo resultado que a gente tem. Beleza, professor, eu entendi como é que faz, mas como é que ele pode cobrar isso numa prova? Teve questões, sim, que ele já pediu o MMC do valor, ok? Fora que você usa para somar e subtrair frações ali com denominadores diferentes, sem problema nenhum. Mas a grande sacada que você tem para esse tipo de exercício é o seguinte: quando você tiver valores diferentes, que você quer um ponto de encontro, um ponto de interseção entre esses valores que você vai ter. Tudo bem? Como assim? Bora supor que eu tenho aqui, ó, 2 ônibus, tá? Eu tenho um ônibus que fazem viagens ali intermunicipais. Um viaja de 4 em 4 horas, tá? Ele sai da estação ali de 4 em 4 horas para um determinado lugar. E eu tenho um outro ônibus que sai de 6 em 6 horas. Um sai de 4 em 4 e o outro sai de 6 em 6. Bom, eles saíram juntos agora. Quanto tempo vai demorar para que eles se encontrem de novo, para que esses ônibus saiam juntos da estação novamente? É esse tipo de questão que você vai ter. Então, o que você tem que colocar na cabeça? Todas as vezes que você tiver valores diferentes, que você quer um ponto de encontro, um ponto de interseção, sempre vai ser uma questão de MMC que você vai fazer. Bacana? Para isso que serve esse negócio aqui. E aí eu vou te mostrar um outro e a gente já vai partir para exercício e vai fazer questão que caiu na tua prova, inclusive, tá? Então, tá tranquilo aqui? Então, essa parte aqui de MMC, tá? Foi cobrado, então a gente vai passar aqui, tranquilo? A aula vai ficar salva para você, não se preocupe. Inclusive, se tiver amigo aí, pode compartilhar, manda o link lá para que ele venha assistir aqui com a gente. Máximo divisor comum, esse cara aqui é bacana. Máximo divisor comum, a gente chama de MDC. Tá? Então, você entende agora o que você está fazendo. Não é só uma ferramenta. Às vezes o cara passa a vida toda fazendo MMC e não sabe nem de onde vem e nem para que serve, tá? Aqui a função é diferente, você vai compreender o que você está fazendo. Máximo divisor comum. Agora a gente vai trabalhar com divisores. Divisor é quando você consegue dividir aquele número e o número dá um número inteiro, dá um número sem casa decimal. Por exemplo, o 2 ele é divisor do número 5?
Perceba que não. Professor, mas eu consigo dividir 5 para 2? Não, cara pálida, porque dá uma casa decimal ali. Daria 5 para 2, daria 2,5. Não pode, tá? Por exemplo, o 8 dá para dividir para 2. Legal, então 2 ele é um divisor do número 8. Bora colocar aqui alguns valores. Então, por exemplo, eu quero divisores do número 36. E aí eu quero que você vá fazendo na sua cabeça aí, tá? Responde, eu vou fazendo perguntas, na sua cabeça você vai respondendo aí. Por exemplo, por quanto eu posso dividir o 36 que vai dar um número inteiro? O primeiro número que eu posso fazer isso positivo é o número 1. E eu já te adianto logo, o número 1 ele é divisor de todos os valores que você vai ter, tá bom? Então eu consigo dividir para 1. 36 dá para dividir para 2, sem problema nenhum. 36 eu consigo dividir por quanto depois do 2? Dá para dividir por 3. 36 eu consigo dividir por 4. Consigo dividir por 6 também, concorda comigo? Depois do 6, 36 eu consigo dividir por 9. 36 dá para dividir por 12, dá para dividir por 18 e dá para dividir por 36. Perceba que você com certeza demora um pouquinho mais para pensar nesses valores. Por quê? Porque a gente tem mais dificuldade em divisão do que multiplicação. Então é comum a gente ter mais dificuldade nas questões de MDC do que MMC, tá bom? Mas a gente vai com calma aqui. Bora pegar divisores do número 40. Por exemplo, vou começar aqui do número 1. 1. Depois do 1, consigo dividir por 2. 40 por 2, dá para dividir 40 pelo número 4. 40 dá para dividir pelo número 5. 40 dá para dividir pelo número 8, 10, 20 e 40. Pronto. Botei aqui todos os divisores que eu tenho, tanto do número 36 quanto do número 40. Agora a gente vai pegar divisores comuns. Você só vai pegar números que você está vendo em ambos os conjuntos aqui, tá? No primeiro e no segundo. Então você vai pegar aqui, ó. O vermelho está muito forte, né? Bora pegar o amarelo. Opa, foi vermelho de novo. Agora, né? Amarelo, pronto. Foi o número 1, o número 2 e o número 4, tá? Então a gente tem aqui, ó, divisores comuns, tá? Só quem aparece nos dois conjuntos aqui. Eu tenho o número 1, número 2 e número 4. Legal. Peguei divisor, peguei divisores comuns. Agora eu quero o seguinte: o maior ou o menor? Eu quero o maior, o máximo divisor comum que eu tenho entre os dois. O máximo divisor comum que eu tenho é 4. Então, o máximo divisor comum entre 36 e 40 é o número 4 que você vai ter. E tem gente que faz de uma forma muito trabalhosa isso daqui. Não precisa. Bora fazer da mesma forma que a gente fez o MMC. Bora fazer aqui uma decomposição simultânea. Então, a gente tem o seguinte, olha, eu vou fazer o MDC entre o número 36 e o número 40, tá? E do lado direito, eu vou colocar números primos. Professor, sempre primo? Sim, sempre coloque números primos. Porque sempre tem um aluno que fala, professor, eu dividi por 4 um valor ali. Tá, cara, mas porque 4 é 2 vezes 2, tá? Então, sempre que você colocar um número ali que não é primo, ele é o produto de primos. Mas só faça isso se você fizer de maneira consciente, porque pode ter questões que não dê certo para você. Então, bora lá. Então, aqui a gente vai dividir por 2. E aí, vai me ajudando na sua cabeça aí, fazendo os cálculos. 36 dividido para 2 vai dar quanto? 18. 40 para 2 vai dar 20. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. 18 por 2 vai dar 9. 20 por 2 vai dar 10. Dá para dividir por 2 ainda? Perceba que não. Professor, mas dá para dividir o 10. Aí é que tá, cara. Aqui você só vai usar divisores comuns. Do lado direito, você só vai colocar valores que dividam todos ao mesmo tempo. Porque às vezes você vê por aí, o cara faz de um, faz de outro para fazer... Cara, dá muito trabalho, bicho. Faz dessa forma aqui. Só tome cuidado com isso. Percebe que o 2, ele divide o 36 e o 40. Ok. O 2 divide o 18 e o 20. Ok. Mas o 2, ele não vai dividir os dois. E aí? Aí você passa para o próximo. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não. Então acabou, tá? Não tem mais nenhum número que você paga primo ali que divida os dois. Então aqui a sua conta acaba quando não tem mais divisores em comum. Lá no MMC, dividiu 1 sem problema. A sua conta só vai acabar quando der 1 resultado final.
Aqui não, aqui só vai acabar quando não tiver mais divisores em comum. E agora você multiplica. 2 vezes 2, o resultado para mim vai dar 4. E aí perceba que o MDC aqui para você deu 4. Tá? Tranquilo até aí? Bacana. Olha só, pessoal. Aí aqui a gente vai ter o seguinte. Professor, como é que eu vou usar esse trambolho aí, né? Essa é a grande questão. Como eu falei para você, também tem questões que ele pede o MDC, ele já cobrou isso para você, qual é o MDC daqueles valores ali que você tem, mas a grande sacada que você tem, e muita gente erra isso, é o seguinte. Primeiro, você está trabalhando com divisores. Divisor, você vai dividir, você vai particionar alguma coisa. Você já sabe isso, você vai dividir. Todos os pedaços sempre serão iguais. Pedaço, quantidade de elemento, toda vez que você for formar grupo, tá? Por exemplo, cai volume para você. O cara vai pegar um cubo grande e aí ele quer colocar cubos pequenos lá dentro. Quantos cubos ele consegue colocar lá dentro? Qual é o tamanho que deve ter aquele cubo, volume ou aresta? A área da mesma forma, tá? Eu tenho um pedaço de madeira, pedaços diferentes, e eu vou cortar esses pedaços de madeira. Qual é o tamanho que eu consigo cortar para ter o maior aproveitamento possível? E aí você tem algumas regras. Todos os tamanhos têm que ser exatamente iguais. Todos os pedaços têm que ser exatamente iguais. E você quer o maior possível, o máximo divisor comum. Bora colocar uma situação? Bora supor o seguinte, que eu tenho aqui no chat, tá? Eu tenho assistindo 36 homens e 40 mulheres. Eu tenho 36 homens e 40 mulheres assistindo essa aula. Presta muita atenção no que eu vou falar agora para você. Eu vou formar grupos. Eu vou formar grupos de homens e vou formar grupos de mulheres. Para ter uma gincana, para sortear para algum prêmio, alguma coisa assim. Só que aí a gente tem regras a serem seguidas. Professor, quais são essas regras? Não pode ter um grupo com mais elementos que o outro. Todos os grupos têm que ter a mesma quantidade de elementos. Todos os grupos têm que ter a mesma quantidade de pessoas. Eu não posso ter um grupo com 5, outro grupo com 6, outro grupo... Não pode. Todo mundo tem que ter a mesma quantidade de elementos. Eu quero saber o seguinte, a quantidade máxima de pessoas que eu consigo colocar em cada um dos grupos. Se eu for formar grupo de homem e grupo de mulher, quantos elementos eu tenho que ter em cada grupo? Percebe que não é uma questão fácil de você fazer. Olha, cara, tu tem 40 homens, 36 mulheres. Tu vai formar grupo de quanto? A maior quantidade de elementos. É só fazer o MDC. Quanto deu o MDC aqui? 4. Pronto. Isso daqui, pessoal, é a quantidade de alunos. Tá? Então, eu tenho que cada grupo vai ter 4 alunos. Se eu tivesse madeira aqui, por exemplo, um pedaço de madeira, sei lá, ou fita, né, de 36 centímetros e 40 centímetros e fosse cortar, cada pedacinho teria 4 centímetros. E aí a gente tem um outro detalhe aqui. Olha só. Quantos homens eu coloquei ali que você tem? Bom, coloquei que você tem 36 homens. E quantas mulheres você tem? Coloquei que você tem 40 mulheres. Bom, você tem 36 homens e 40 mulheres. Você vai formar grupos de 4 alunos. Você vai agrupá-los de 4 em 4. Quantos grupos de homens você consegue ter? Olha, uma charada, vocês 36 ali. Se formem grupos de 4. Quantos grupos vão ter? O cara pegaria e dividiria aqui, né? 36 por 4, que daria 9. Então, eu teria 9 grupos de homens. Quantas mulheres eu tenho? Eu tenho 40 mulheres. E aí, eu vou formar grupo de 4. 40 por 4, 10. E aí, eu vou ter 10 grupos de mulheres. Você concorda comigo? Eu tenho 40 mulheres, dividi em grupo de 4, vou ter 10. Mas era um cálculo que não era necessário fazer. Repara que a resposta está bem aqui. Presta atenção nisso aqui. Homens, quantos grupos eu consigo ter? 9 grupos de homens. Está aqui a resposta já. E mulheres, quantos grupos de mulheres eu consigo ter? 10. Tá? Então aqui, ó, é o grupo, a quantidade. E qual é o total de grupos que eu formaria? Eu formaria 9 grupos com homens e 10 grupos com mulheres. Quantos grupos eu formaria ao todo? 19 grupos. Tá? Então percebe que aqui a gente tem muito mais informação, é uma única conta. Mas olha quanta coisa o cara pode perguntar para você. No MMC, o que a gente viu anteriormente, a resposta está do lado direito. Mas do MDC, a resposta pode estar do lado direito, que é o número de alunos, o tamanho ali. Eu posso saber, olha, quantos grupos de homens eu teria? 9. Quantos grupos de mulheres eu teria? 10. E qual o total de grupos a serem formados? 19.
Olha quantas informações ele teria aí. Só nesse casinho aqui, né, tenho várias perguntas para você. Então, recapitulando. MMC, valores diferentes com um ponto de encontro. MDC, você sempre vai subdividir, particionar valores menores e iguais. Todos do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de elementos, e você quer saber o maior possível. É só você olhar para o nome da matéria. Máximo divisor comum, tá bom? Beleza? E agora a gente vai identificar como é que isso pode ser cobrado. Porque às vezes o aluno até sabe fazer isso daqui, né? Mas ele não consegue identificar. E é uma coisa que as bancas vêm cobrando muito isso. Além de você saber o assunto, você tem que saber interpretar o exercício. Pô, eu vou extrair aquilo e vou ter uma habilidade para poder resolver esse exercício. Até aqui, tudo tranquilo, pessoal? Tudo de boa? Bora começar a torar aqui nos exercícios. Boa noite aí, rapaziada do chat. Tá tudo tranquilo? A Mara falou, ó, dificuldade, né? Exatamente, como é que a gente vai identificar? E é isso que eu falei aqui para você, para a gente poder identificar esse negócio aqui pra gente, tá? Tá tudo tranquilo, tudo bacana. Galera de Imperatriz, né? Picos, boa noite, rapaziada. Obrigado, Sheila, obrigado. Que isso, Jéssica, bora lá. Tá? Bora começar a fazer exercício agora, né? Como pode ser cobrado esse negócio aqui? Então, olha só, questãozinha aqui da última prova, tá? E os meus cursos, para quem estuda comigo, eles são sempre assim. Deixa eu só bicar aqui na água, garganta seca. Eu sempre dou aula assim, pessoal. Tudo que eu falo, eu já mostro como pode cair em prova. É assim, ó. Então é muito direcionado as minhas aulas, tá? Acabei de falar para você. Então a gente vai ler e fazer juntos aqui os exercícios que você tem, tá bom? Então bora lá. Saindo da rodoviária de certa cidade, 2 ônibus percorrem trajetos que só tem a rodoviária como ponto em comum, tá? Só a rodoviária como ponto em comum. Um deles vai para o aeroporto em um percurso de 30 minutos, tá? Então ele leva 30 minutos até chegar ao aeroporto. E o outro para a estação do metrô em percurso que leva 24 minutos, tá bom? Então um leva 30 minutos para ir lá e chegar ao seu destino e o outro leva 24 minutos para ir lá e chegar ao seu destino também. Para cada um dos ônibus, os trajetos de ida e volta, olha só, pessoal, a ida e a volta consomem o mesmo intervalo de tempo. O que isso quer dizer? Que o cara leva 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar, tá bom? 24 para ir e 24 para voltar, tá? Beleza. Considerando as viagens de ida e volta, e supondo que os 2 ônibus saem da rodoviária ao mesmo instante, quanto tempo depois eles voltarão a se encontrar pela primeira vez no ponto de partida? Eu tenho valores diferentes que eu quero um ponto de encontro, pessoal. Questão de MMC, mínimo múltiplo comum, tá? Então, olha só. Então, a gente já conseguiu identificar. Manda aí se você conseguiu identificar que é uma questão de MMC. Pô, valores diferentes com um ponto de encontro. Legal? Mas aí, olha o detalhe, pessoal. Aqui, o primeiro ônibus, eu vou chamar de A e B, tá? Quanto tempo o primeiro demora para retornar? Repara que aqui tem uma pegadinha. Eu não vou usar só o 30, porque o cara não vai. Ele vai e volta. Então, eu vou usar 60, que é 30 mais 30. Então, ele vai demorar 60 minutos para retornar. E o outro ali, ida e volta, 24. Então, eu vou usar 24 mais 24. Então, eu vou usar aqui 48 minutos. Deu para você sacar? Tá? Então, olha lá, 60 minutos ele vai e volta e o outro 48 minutos vai e volta. Se um volta a cada 60 minutos e o outro a cada 48, quanto tempo vai demorar para os dois chegarem juntos ali? Eu quero passar e ver os dois juntos ali. MMC, tá? Então, olha lá, ao invés de ficar fazendo os ciclos, a gente faz o mínimo múltiplo comum. Tá bom? Mínimo múltiplo comum aqui entre 60 e 48. Pronto. 60 e 48. Dá para dividir por 2? Dá. Aqui dá quanto? Dá 30 e dá 24. Por 2, aqui dá 15 e aqui dá 12.
por 2, aqui dá 15. Não dá, você desce, né? Aqui dá 6. Por 2, aqui dá 15 e aqui dá 3. Por 3, aqui dá 5 e aqui dá 1. E por 5, aqui dá 1 e dá 1. Olha só, pessoal. Deu tudo 1 ali embaixo, acabou. Aqui desse lado é só você fazer a multiplicação dos valores aqui que você vai ter. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 3 vezes 15. Vai dar 240. Mas é 240 o quê, pessoal? Minuto, porque está em minuto e minuto. Então, a cada 240 minutos, eles retornam ali ao ponto de origem. Tem resposta? Opa, está tudo em hora. E aí a gente transforma, porque a gente já sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, basta a gente fazer essa divisão aqui, né? Então, fazendo essa divisão, 240 dividido por 60, corto 0 com 0, 24 por 6 dá 4. Então, isso aqui é equivalente a 4 horas. Tá? Então, nosso gabarito aqui seria a letra B de bola. Tá aqui, ó, questão da sua última prova, tudo bem? Às vezes a gente fica perdido na hora do exercício, mas aí agora você já sabe por onde ir, não é isso? Galera aí, Feira de Santana, né? Boa noite, galerinha, todo mundo aqui. Beleza, Antônia? É isso aí. Teresina. Bacana, bacana. Show de bola? Bora lá, bora continuar aqui. Mais outro tipo de exercício, tá? Tem amigo que vai fazer concurso, pega o link e já manda pra galera para eles virem aqui com a gente, tá bom? 2 médicos trabalham no mesmo hospital em regime de plantão. O primeiro vai a esse hospital de 9 em 9 dias. O segundo de 5 em 5 dias. Sabendo-se que o último plantão em que trabalharam juntos foi no domingo, o próximo dia da semana em que eles trabalharão juntos será valores diferentes com ponto de encontro. Questão de MMC, tá bom? Então a gente vai fazer MMC entre esses valores aqui. MMC entre 9 e 5. Esses números aqui, a gente fala o seguinte, a gente fala que eles são primos entre si. Professor, o que é esse negócio de primos entre si? Quando os dois juntos, 3, 4, têm um único número em comum como divisor, que seria o número 1. Repara que o 9 e o 5 eu só consigo dividir por 1 os dois ao mesmo tempo ali. Então a gente fala que eles são primos entre si. E aí todo número que for primo entre si, o MMC é o produto deles. Por exemplo, 9 vezes 5 seria 45. Já saberia que seria o MMC desse cara aí, tá bom? Mas se não lembrar, não tem problema. A gente faz aqui a continha, ó. Não dá por 2, dá por 3. 3 e 5 por 3. Aqui dá 1 e dá 5. Por 5, aqui dá 1 e dá 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5 dá 45. Então, eles vão se encontrar daqui a 45 dias, tá? E aí, tá aqui a onda, né? Cara, como é que eu vou encontrar essa galera daqui a 45 dias? Eu quero saber o dia da semana. Então, aqui eu vou resolver de 2 jeitos para você, tá bom? Vou resolver no braço, tá? Vou resolver na marra aqui mesmo, tudo bem? E aí, vou fazer passo a passo. Então, já entendi que dá 45 MMC ali, né? Então, vai demorar 45 dias para eles se encontrarem. Vamos deixar até ele no cantinho aqui marcadinho para a gente. Olha só. Eles vão se encontrar no domingo. Não é isso? Tá bem aqui, ó. Primeiro dia de encontro deles é no domingo. E aqui eu vou fazer uma linha do tempo. Cara, hoje, por exemplo, é quarta-feira. Daqui a 7 dias, qual é o dia da semana? Quarta. E daqui a 7 dias de novo? Quarta. E daqui a 7, quarta. Por quê? Porque é um período, a gente tem igual o nosso ano, né? O nosso ano ali é de 12 em 12 meses. A cada 12 meses volta a ciclar o ano, né? Você volta para o mês inicial que você tinha aí, tudo bem? Então, a cada 7 dias vai dar domingo de novo. Então, por exemplo, eu pegar aqui e somar 7, vai ser domingo, tá bom? Vou fazer mais bonitinho aqui. Então, bem aqui, ó, vai dar no domingo. Você concorda comigo?
mais 7. Eu vou botar aqui mais 14, mas esses valores são em relação ao inicial, tá bom? Só para você entender que eu estou somando de 7 em 7. Domingo, mais 7, domingo. E se eu somar mais 7, 21, domingo. E se eu somar mais 7, 28, domingo. E se eu somar mais 7, 35, domingo. E se eu somar mais 7, 42, domingo. E aí eu não vou somar mais 7, né? Porque aí já passaria de 45. Então daqui a 42 dias vai dar domingo. Mas eu quero o dia 43, 44, 45. Então eu teria aqui segunda, terça, quarta. Então eles vão se encontrar na quarta-feira, tá? Beleza. Uma outra forma de você fazer esse negócio aqui é você dividir pelo ciclo que tem o período. Como assim? Eu tenho aqui 45 e aí eu vou pegar e vou dividir por 7. Professor, da onde veio esse 7? Porque a semana tem 7 dias, tá bom? 45 dividido para 7 vai dar quanto? 6. 6 vezes 7 vai dar 42 e sobra 3. O que isso quer dizer? Que você vai ter 6 ciclos de domingo ali que você vai ter, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 ciclos de domingo e ainda me restam 3 dias. Se é domingo, 3 dias, segunda, terça, quarta. Acabou a questão, tá? Então tá aqui o exercício resolvido. Quarta-feira, uma saída muito bacana, muito bonita para você, que é uma questão que muita gente se enrola para fazer. Ele pede às vezes em meses, tá? Então aí por aí vai, tá bom? Beleza, tranquilo? Timon Picos, né? Beleza, boa noite, rapaziada aí, tá? Bora lá, bora continuar. Aqui a gente tem uma questão muito recente, né? Foi uma questão agora que parecida, né, com a da sua prova aí, da PM do Pará também, que caiu agora mês passado para as mulheres. Então, questão recentíssima, agora está fresquinha ainda. Então, bora lá, olha como a PM gosta desse negócio. O sargento PM JB tira serviço de 4 em 4 dias. E o cabo PM BJ tira serviço de 5 em 5 dias, tá bom? Se os dois estavam de serviço juntos na mesma guarnição dia 5 de dezembro, em qual dia do mês de janeiro estarão de serviço juntos novamente? Quanto tempo vai demorar para esse ciclo se fechar? Bom, a gente tem o seguinte aqui. Valores diferentes com ponto de encontro. MMC de 4 e 5. Perceba que eles são primos entre si. Então, 4 vezes 5, MMC seria 20. Mas fazendo aqui, por 2 dá 2, dá 5. Por 2 dá 1 e dá 5. Por 5 dá 1 e dá 1. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, eles vão demorar 20 dias para se encontrar, tá bom? Então, bora lá. Eles se encontraram qual dia aqui? O cara deixou gabaritado aqui o negócio, né? Eles se encontraram aqui dia 5 de dezembro, né? E aí, eles vão demorar 20 dias para se encontrar. Daqui a 20 dias vai ser 25 de dezembro. Mas ele quer que eles se encontrem em janeiro. Não foi isso que a questão falou para a gente aqui? Tá? Estavam juntos em qual dia do mês de janeiro? Ó. Então, você vai somar mais 20 dias. Vou apagar aqui. Se eu somar aqui mais 20 dias, quanto é que vai dar esse negócio? Mais 20 dias vai dar dia 14 de janeiro, tá? Por que vai dar dia 14 de janeiro? Porque dezembro, isso aqui tá parecendo um 7, né? Porque dezembro tem 31 dias aqui, tá? Olha só, professor, eu confundo, porque às vezes tem questão que ele pede o dia exato, de maio lá para dezembro. Qual é o dia que vai dar? Eu confundo, professor, eu não aprendi direito no fundamental esse negócio do dia 30, 31. Cara, faz um soco aí na tua mão, tá? Faz um soquinho aqui. E repara o seguinte, que você vai ter os ossinhos levantados aqui, ó. Tá bom? E vai ter a parte funda.
O ossinho levantado é sempre mês de 31. E o que está para baixo tem menos de 31. Pode ter 30, 29, 28, tá? Depende de se o ano for bissexto ou não. E aí você conta da esquerda para a direita. Ossinho levantado aqui, ó, janeiro, 31, tá? Bem aqui, ó, para baixo, fevereiro, tá? Então tem menos. Março tem 31. Abril, maio, junho, olha julho aqui, 31. Aí tu vem para cá, agosto. Agosto é ossinho também é 31, tá? Então, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro é ossinho também, tá? Então daria 31. Então todos os ossinhos aqui, tá, seriam 31 dias. O que tá para baixo, tudo bem? Seria menos de 31 dias, tá? Deu para entender aí? Tranquilo? Professor, a única coisa da sua aula que eu entendi foi esse negócio do ossinho aqui. Tá? Bora lá continuar. Pô, obrigado, Sheila, obrigado. É muita pressão dos melhores do mundo, né? Obrigado. Opa! São Paulo aí, obrigado. Obrigado, Helena. Tá? Bora lá. Aqui a gente tem o seguinte, olha. Uma dona de casa possui 3 rolos de fita nas cores vermelha, azul e branca, com comprimentos diferentes ali. O rolo vermelho, ele possui 108 metros. Vou colocar aqui. Vermelho, 108 metros, tá bom? O rolo azul, 72 metros. E o branco, 48 metros, tá? Desejando preparar um efeito natalino, pretende cortar estes rolos em pedaços iguais, tá? E com o maior tamanho possível, tudo bem? Dessa forma, o número de pedaços obtidos e o tamanho de cada pedaço são... Cara, manda aí no chat, tá? Se é MMC ou MDC que eu vou já olhar para você, tá bom? Então já deu tempo de você mandar, vou já olhar aqui, tá? Cara, valores diferentes, você vai cortar, você vai dividir. Então tá trabalhando com divisor, cara, você vai... Ele não quer um ponto de encontro, então é o MDC que você vai fazer aqui nessa questão, tá? Vamos lá, então aqui, MDC, ok? Entre 108... 72 e 48. Prontinho. Tá? Então, MDC entre os valores. Pronto. Isso aí, galera. Parabéns. Vocês já aprenderam, então, a identificar aqui no exercício, né? Repara que nem parece uma questão de MDC. Muita gente se enrola nesse tipo de exercício na hora da prova, ok? Aqui a gente vai dividir por 2. E aí vai resolvendo na sua cabeça as perguntinhas que eu estou fazendo aqui, tá? Quanto é 108 dividido para 2? 54. 72 dividido para 2, 36. 48 dividido para 2 vai dar 24. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. 54 para 2 aqui vai dar quanto? 27. 36 dividido para 2 vai dar 18, né? 24 dividido para 2 aqui vai dar 12. Dá para dividir por 2 ainda? Perceba que não. Por quê? Porque eu tenho 27. Eu tenho que dividir todos ao mesmo tempo. E aí, professor, agora a gente passa para o próximo valor. O próximo valor que eu tenho é o número 3. Dá para dividir por 3 todos os valores? Sim, dá para dividir. 27 dividido por 3, aqui vai dar 9. 18 por 3 dá 6. 12 por 3, aqui vai dar 4. Pronto, não tem mais nenhum valor que eu consiga dividir, não dá por 3. O próximo já seria 5, que passaria do menor valor. E aí já é uma dica, então a sua conta acabou. E aí você multiplica os valores aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. O que é esse 12 para mim? É sempre o número de elementos, o tamanho que você quer. Então, cada pedacinho ali teria equivalente a 12 metros. Só com isso eu já conseguiria resolver, porque ele quer o seguinte, ó, o número de pedaços e o tamanho respectivamente. Então, tamanho é o por último. Então, por último, o resultado seria 12 metros, né? 12 metros eu encontro bem aqui, ó, na letra E, 12 metros que eu tenho bem aqui, tá bom? Então, já saberia a resposta aqui, tá? 12 metros. Mas a quantidade de fitas que você vai ter, de pedacinhos que você tem de cada um. Repara que aqui é a fita vermelha, eu vou apagar aqui.
aqui a fita vermelha, aqui a fita azul e aqui a fita branca. Da vermelha, quantos pedaços você vai ter? 9, e cada pedaço vai ter 12 metros. Da azul, quantos são? 6, cada pedaço com 12 metros. E da branca, 4, cada pedaço com 12. Qual é o total que você vai ter? Aí é só você somar esses pedacinhos aqui, né? Então aqui você vai ter 9, 15 pedacinhos ali, mais 4 vai dar 19, né? Então você tem aqui o total de 19 pedaços, somando esses três valores. E de fato o gabarito aqui seria a letra E. Aí, muito bem, cara. Valeu! Não esquece nunca mais aí, Amos. Beleza.